Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá? Bom, eu estou fazendo esse áudio aqui, mandando esse vídeo aqui, para tentar fazer um resumo da nossa reunião. É claro que vai faltar um monte de coisa que foi falada, mas o ideal é que eu pelo menos tente fazer o máximo possível para que vocês relembrem o que foi falado, né? Então vamos lá. Eu quero começar lembrando para vocês que eu dividi a reunião em 5 partes. Na primeira parte eu falei do quão importante é a gente não ficar preso ao processo. Por que não ficar preso ao processo? Porque a palavra nos ensina que a gente tem que olhar para o fim das coisas. Por que olhar para o fim das coisas? Porque quando você olha para o fim das coisas, você mantém o fôlego, você mantém o ânimo, você se mantém disposto, se mantém engajado, se mantém fortalecido. Isso é muito importante para nossas vidas. Calma que eu estou só tentando dar um aparato para falar algo muito importante para vocês. Então, a primeira coisa que tem que ver é você não se preocupar tanto com o processo, mas se preocupar com o final. Deixa eu explicar um pouco melhor. Imagine um pai que sonha que a filha dele ou o filho dele seja um médico, por exemplo. Então, o pai já tem o filho tem 1 ano de idade, ele já está imaginando o filho formado em medicina. Então, imagine que agora, esse filho agora com 7 anos está na escola e o pai vê o filho falando para ele assim: olha pai, eu não queria ir para a escola, que eu amo ficar com meu pai, lá não tenho amigos na escola, meu pai é meu melhor amigo, eu quero ficar aqui, pai, em casa. E o pai, sem perspectiva de final ou de futuro, o que ele faz? Fica aqui comigo então, filho, glória a Deus, vamos ficar todo mundo juntinho aqui. O que acontece com isso? Qual o problema disso tudo? O problema disso é que o filho vai acabar não se formando ou vai se formar muito tarde. Por quê? Porque o pai não deixou ele passar pelos processos. Por que não deixou passar pelos processos? Porque não tinha a ideia do final. Estava preso só no momento. Então, a gente cai naquele erro de achar ou de colocar as coisas pensando, se importar com as coisas somente para o momento. Somente para o momento que está vivendo, somente para aquela situação que está vivendo, para aquele determinado momento que está passando, seja bom ou ruim. Então você rege sua vida pelos momentos. Isso é problemático, porque você sempre, quando olhar, você tem que olhar para o final. Geralmente quando eu vou corrigir alguém, eu corrijo dizendo assim: olha filho, filha ou filho, eu falo assim: olha, mas esse é o final que Deus planejou para você? Esse é o final que você viu? Porque se não for o final, ele faz parte do processo. Então faz parte do processo, o pai vai falar para a filha, um pai inteligente, um pai centrado, ele vai dizer para a filha: faz parte do processo, para o teu crescimento, que você vá na escola, que você talvez não vai ser muito bem recebido no primeiro ano, nos primeiros meses, nos primeiros dias, mas não se preocupa, você tem toda uma vida, toda uma situação toda pela frente de crescimento. Ok? Então é assim que Deus pensa. Lembra, nós somos baseados no que Deus ensina, no que a palavra de Deus ensina, que está lá em Eclesiastes 7:8 lá, não é isso? Bom, primeiro que a Bíblia fala que se a promessa for tardia, ela enfraquece o coração, né? Mas quando a promessa é tardia quando você não olha o final dela, você está olhando para aquele momento. No entanto, a Bíblia fala que melhor é o fim das coisas que o início. Então guarda aí que a gente vai continuar. Segunda coisa que eu falei de quando eu fui lá agora quando eu ministrei em Brasília, uma das coisas que eu percebi e recebi no meu espírito foi que nós seríamos ativadores. Aliás, eles deixam claro que nós somos referenciais de pessoas proféticas. Por que proféticas? Porque a gente tem o entendimento de algo, a gente entende que Deus está querendo fazer algo e a gente se movimenta, a gente se prepara para aquilo. Engraçado que a Bíblia fala em Josué que antes de transicionar de um lugar para outro e passar pelo Rio Jordão, eles se prepararam. Deus pediu isso. Então, uma pessoa profética, ela tem essa responsabilidade de se preparar para aquilo que Deus vai fazer. Isso eu falo melhor na segunda parte. Terceira coisa que eu comentei é que, dentro da segunda coisa ainda, nós recebemos essa característica nova no nosso ministério de sermos ativadores. Sempre Deus usou a gente de uma forma ou outra, mas agora é fato, nós somos ativadores, somos ministros ativadores. Não estou falando nós somos cantores, tocadores, profetas, intercessores, diáconos, não, evangelistas, eu estou dizendo que nós somos ativadores. Onde passamos, temos a incumbência de ativar pessoas.
Tá certo? Então, dentro disso ainda, indo mais para frente, nós somos atacados, tentados, forjados, blindados, enfim, tudo aonde estamos sentados. Que Deus olha para nós, ele olha para nós, digamos de 0 a 10, digamos que a gente está no nível 4. O nível que nós enfrentamos agora de batalha espiritual não é mais a mesma do nível 3, nível 2, nível 1. Agora também, em compensação, o nível de honra, de autoridade que a gente recebe, não é mais nível 2, nível 3, nível 1. Entende? Quanto mais está subindo, mais tem ataques? Tem. Tem dificuldades? Tem. No entanto, você também tem a autoridade diferenciada. Você recebe um outro grau de autoridade. E eu sempre falo para vocês isso, vou repetir. Nós temos que entender a autoridade e vamos falar, a autoridade e o poder. Muitos de nós queremos ver primeiro o poder para começarmos a ter ousadia e começarmos a fazer alguma coisa, quando na realidade o que Deus espera de nós é que nós, já temos autoridade, a gente corresponda àquela autoridade que temos, agindo com poder. Não é tendo, mas agindo com poder, agindo com ousadia. Só entender ousadia quando fala da abelha, mas calma aí. Com Jesus fez isso com os discípulos. Ele chega para os discípulos e fala para eles assim, olha, vão lá vocês e dá-lhe vós mesmos de comer. Lá em Mateus, Marcos, Lucas, João, você encontra isso. Engraçado, você encontra esse mesmo texto, os mesmos milagres de multiplicação, você vê, o milagre de multiplicação de pães e peixes, você vê nos 3 e nos 4 evangelhos, não somente em 2, ou em 1, ou em 3, é nos 4. É algo que marcou todos os discípulos. Por que marcou todos os discípulos? Porque naquele momento eles receberam autoridade e não haviam percebido. Pastor, como é que você sabe disso? Bom, eu sei disso porque a Bíblia está dizendo lá em Marcos, no capítulo 6, versículos 51 ou 52, me fugiu da memória agora, que Jesus chega e fala, vocês não entenderam, eles estão ali, Jesus anda Jesus está andando sobre as águas, eles estão tendo problema no barco, e Jesus sobe e fala para eles, vocês têm autoridade, é só vocês mandar o mar parar, é só você mandar o vento parar, é só você mandar a situação parar. Mas eles não fizeram. Jesus fala, eles não entenderam o que aconteceu com eles lá na hora da multiplicação. O que aconteceu é que eles foram ativados. O grande problema e talvez a maior dificuldade que nós temos é ser ousados, que foi essa dificuldade deles. Talvez ser ousado, talvez, a Bíblia não deixa muito claro isso, mas talvez ser ousados. Até mesmo Pedro, que pediu para andar sobre as águas, ele mesmo começou a afundar. Ele pediu para andar sobre as águas, segundo a palavra de Jesus, se for tu, manda eu ir ter contigo que eu acredito. E Jesus falou, vem comigo. E ele começou a andar sobre as águas, pois ele olhou para a situação toda, e aí que está o ponto. A gente, para ser usado nessa fase agora, nessa não é nova etapa, mas nesse crescimento, nesse novo degrau que Deus está nos colocando, nessa altura que Deus está chamando a gente para ser, que é ativadores, não dá para você ficar olhando para o lado, não dá para você pensar o que vão pensar de mim, será que Deus vai curar, será que Deus não vai curar? Não dá, você vai ter que ser alguém ousado. E quando eu falo de autoridade, poder e ousadia, vou tentar usar um exemplo da abelha. A abelha, aerodinamicamente, ela não é preparada para voar. Ela não é preparada para voar, mas ela faz um esforço tremendo para voar e voa. Mas você fala assim, pastor, mas como me explica melhor isso? Bom, a abelha ela pode tanto andar quanto ela pode voar. E ela olhou para si, viu que tinha asas, e ela falou o quê? Eu tenho asas. Eu vou fazer um esforço tremendo, mas eu vou voar. E o que Deus está chamando a gente, está dizendo para nós, eu já coloquei asas, vamos chamar essas asas de autoridade. Então Deus nos deu autoridade, nos deu asa. O que Ele espera de nós? Que a gente se esforce para poder voar. É engraçado que uma das primeiras coisas que Jesus fala em Mateus, Mateus escreve, ele fala que o reino dos céus é tomado à força. Ele mostra, ele pega essa pessoa. Mateus é o único que fala isso dos 4 evangelhos. E chamou a atenção de Mateus. O reino dos céus é tomado à força. Deixa eu explicar algo para você. A graça, ela é de graça. O reino dos céus, você tem que se esforçar. Você tem que é dado para pessoas que se esforçam, pessoas que pagam preço. Preguiçoso não é do reino dos céus. Tímido não é do reino dos céus. Está na Bíblia, não é do reino dos céus. Quem está esperando o outro fazer para ganhar aplausos não é do reino dos céus. Quem tá esperando algum tipo de aplauso ou reconhecimento não é do reino dos céus. Então, o que vai acontecer na prática nessa conferência? Nessa conferência, eu sempre ensino isso para o pessoal, que quando você está quando a gente se move profeticamente, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo do louvor. Começou o louvor,
o irmão está ministrando e sobe de repente um profeta e começa a chamar, começa a orar e chamar a movimentação de cura, chamar os anjos, e o ministro de louvor está ali ministrando, e ele está ministrando uma música, e ele começa a subir o som ou a baixar o som, tudo beleza, ótimo, não tem problema isso, mas ele começa a entender que se agora o momento é de orar por cura, ele começa agora a pedir para o Espírito Santo me dá discernimento, que eu também quero andar nesse mesmo mover. Então, por exemplo, se o cara tá orando, uma pessoa está orando por cura, o baterista ele pode se levantar lá e começar, sim, ele está aqui, ó, tocando, e tem alguém orando, precisando de cura ali, ele pode sair do lugar dele e orar por cura. Ah, mas vai desfalcar a banda, então. Parece loucura, pastor, parece que ficou desorganizado. Não, é agora que está organizado. A minha dúvida e a minha questão que eu falo para você é: quantas vezes você viu cultos todos organizados, todo cheio do poder de Deus, que estava organizadinho, bonitinho? Não estava. Para nossa cabeça parece desorganizado, mas para o mundo do espírito está totalmente organizado. Por quê? Porque há uma direção espiritual e pessoas que são proféticas, elas estão só esperando essa sinalização para começar a se movimentar para todos para o mesmo local. Agora imagine isso no louvor. Imagine você subir para ministrar e Deus te mostrar uma pessoa lá que está enferma e você está orando, você está cantando uma canção aqui e fala: ó, vamos orar, vamos estender esse mão aqui para esse irmão, vamos orar por ele que ele está com cadeira de roda, vamos orar para esse irmão que está com a muleta, vamos orar para esse irmão que ele é cego, vamos orar para ver vir fogo do céu, vamos orar para parar de chover, vamos orar para a pessoa ser ministrada, uma cura, um câncer, seja o que for, uma palavra profética. Imagine o nível que tem que haver. Agora você pode perguntar comigo assim: pastor, mas por que tão importante, por que para nós é tão importante isso? É porque eu estou tentando trazer vocês, quarta coisa, tentando trazer vocês a uma realidade. Nós temos que ter sangue no olho. Por que eu quero dizer sangue no olho? Quando eu falo de sangue no olho, estou tentando apontar para você que o que motiva você tem que ser igual foi com Caleb. O que motiva você é o final, é a promessa que Deus entregou, é a realização da promessa. Eu não ligo se você vai acertar, se você vai errar, se Deus vai te usar, se não vai te usar naquele dia, mas entenda, o que eu estou preocupado é se você vai ser ousado o suficiente para deixar Deus te usar. Essa é a grande questão que está batendo para mim, isso é o grande desafio, porque afinal de contas, a Bíblia fala em Isaías 42, 9 no 10, que há um movimento profético acontecendo e é liberado primeiramente pelo som. Por isso que o louvor nessa conferência, ou o louvor nessa conferência, a partir dessa conferência talvez, tudo que acontece no culto será marcado pela movimentação do louvor e da adoração. Dos ministros de louvor, seja eles da dança, seja eles do louvor tocando, seja eles do louvor cantando, não interessa, vai haver um mover a partir do louvor. O louvor, ele é o som que prepara, que dita, que mostra um ambiente profético. Então nós vamos gerar um ambiente profético para que pessoas proféticas se movimentem, tanto nós, como pessoas como profetas, intercessores, ministros, enfim, já deu para entender. A questão é, a Bíblia fala o seguinte, lá no capítulo 15, no versículo 13 de Provérbios, diz assim, ó: o coração alegre formoseia o rosto. As pessoas vão olhar para você, o que está dentro de você vai dar formosura, vai dar forma para o teu coração. E o que eu estou esperando é que essa conferência, a partir dessa conferência, os ministros vão ter sangue no olho, vão estar olhando, vamos ver o que Deus tem para hoje. E seja o que for que Deus tem para hoje, Deus precisa de pessoas ousadas, que sejam como abelhas talvez, que não são totalmente perfeitas, não são totalmente sãs, não são totalmente conhecedoras do evangelho não, de toda a teologia sistemática, talvez não são experts no movimento profético, mas são pessoas que querem fazer o máximo de esforço para poder voar e liberar coisa grande e nova nesse tempo. Então, eu vou estar indo um pouco longe agora, mas se você errar, não se preocupa, você vai acertar na próxima. Todo mundo tem um começo, não é o começo que importa, é o final das coisas que importam. Então eu quero liberar para você que nós nessa conferência seremos marcados, seremos ao mesmo tempo que só ativamos pessoas, seremos ativados em contragolpe. Porque foi assim com os discípulos, Jesus falou para eles: vocês vão ser mais usados do que eu. A questão é, eles receberam a ativação lá atrás, lá na hora quando Jesus começa a fazer algo, começa a trazer o milagre da multiplicação de pães e peixes. Eles não estavam percebendo, eles estavam recebendo a ativação. Talvez pessoas, assim como nós também, vão ser ativados sem nem perceber que estão sendo ativados. E daí em diante, daí em diante vão começar a fluírem muito mais, fluírem mais, aliás, melhor dizendo, vão começar a fluir.
Você foi ativado. Como eu sei que eu fui ativado, pastor? Olha para mim, eu sou tua referência. Eu não sou o melhor, entenda, eu sou sua referência. Eu sou sua referência porque eu sou o teu chão. Eu sou o que te dá base, porque você pode ir mais longe e mais alto do que eu. Você pode evoluir muito mais do que eu. Não se preocupe, isso não me incomoda. Agora, você tem um pastor como referência. Agora, comigo que tem um pastor como referência, comigo foi assim. Eu tive que ser ousado para Deus começar a me usar. Quanto mais ousadia, mais Deus te usa. Essa conferência vai ser marcada por nós nos movimentarmos com ousadia. Então, eu quero convidar você a deixar Deus te usar. Isso foi um breve resumo do que foi a nossa conversa. E claro, né, não preciso nem dizer para você, eu não estou esperando os perfeitos, eu estou esperando os dispostos e ousados. Então, essa conferência vai ser marcada, porque nós não vamos ter uma liturgia, nós vamos deixar a liturgia, Deus começar a conduzir tudo isso. Essa conferência não é sobre a gente ser ativado, mas é sobre a gente ativar. Deus abençoe, a gente se fala, amo vocês, paz, queridos.